Armas amaldiçoadas na história. Desde o início da civilização, os humanos têm inventado ferramentas e armas. Desde um machado de sílex e pontas de lança na Idade da Pedra, até armas nucleares nos tempos modernos, o ser humano sempre buscou aprimorar e desenvolver novas armas para obter vantagem sobre seus inimigos nas batalhas. A introdução de armas de fogo marcou o início do capítulo mais emocionante na história das armas. Nessa época, havia muitas armas que se tornariam ícones do seu tempo. Mas, por outro lado, havia mais do que suficiente armas que carregavam o título de piores engenhocas da história. Esta é a história das 5 piores armas. Colt modelo 1855, carabina giratória. O Colt modelo 1855, carabina giratória, foi realmente um exemplo de como um design brilhante pode dar terrivelmente errado. Em meados do século XIX, a empresa americana Colt se estabeleceu como líder na fabricação de revólveres, sendo suas armas de mão as melhores disponíveis. Após o sucesso destes, os engenheiros da Colt tentaram adaptar a câmara rotativa em um design de rifle. O projeto visava aumentar o poderio bélico dos Estados Unidos. Unidades de cavalaria da época que ainda usavam rifles de tiro único. O resultado foi uma carabina giratória de percussão, o modelo 1855. Uma carabina com aparência de revólver que tinha seu cano acoplado a uma estrutura de metal, com o cilindro ajustado dentro de um design fechado. Foi fabricada em 4 comprimentos de cano diferentes: 15, 18, 21 e 24 polegadas e 3 calibres diferentes: 36, 44 e 56. Dependendo do tipo, os cilindros foram feitos para comportar 5 ou 6 rodadas. Embora os engenheiros da Colt acreditassem que seu design fosse um sucesso, provou ser um fracasso completo por um único motivo. Disparar a munição com tampa de percussão gerava muitos gases quentes, que por causa do design do cilindro, muitas vezes encontravam seu caminho para as rodadas restantes na câmara. Isso levou ao cozimento, detonando as rodadas vivas que disparariam do cilindro e atingiriam qualquer parte do mecanismo da arma à sua frente. Apesar da adoção do modelo 1855 pelo Exército dos Estados Unidos, sua vida útil foi curta. O rifle não era popular entre os soldados por causa dos inúmeros incidentes de cozimento, onde os soldados tinham seus antebraços e rostos queimados e feridos. Eles evitavam disparar a arma com a mão esquerda, segurando a parte dianteira para dar um tiro mirado caso ela se queimasse ou pior. Apenas cerca de 4.400 cópias foram feitas, tornando esta arma um dos piores designs da Colt. Pistola Mars. No início do século XX, os revólveres começaram a dar lugar a um novo tipo de arma de fogo, a pistola. O início deste período foi marcado por alguns designs icônicos, como a Colt 1911, mas também por algumas tentativas bastante insatisfatórias. Uma delas foi a pistola Mars, fabricada pela renomada empresa britânica Webley. Mars, na verdade, não era um produto Webley, mas um design do Sr. Hugh Gabbett Fairfax, que fez um acordo com a empresa Webley para fabricar esta pistola apenas para eles. A ideia de Gabbett Fairfax de fazer uma pistola de carregamento automático resultou em uma construção pesada e complexa que lembrava um pequeno canhão. Tudo sobre a pistola Mars era ortodoxo. O carregador tinha um dedo de aço cobrindo o cartucho superior. Portanto, a única forma de removê-lo era o puxando para trás e para cima no bloco de culatra. A capacidade total do carregador era de apenas 6 munições, igual a um revólver padrão. O bloco de culatra compreendia um mecanismo rotativo super complicado e um martelo externo. Ao disparar, ele recuava junto com o cano e era mantido na parte de trás da armação. Com o retorno do cano, o extrator ejetava o estojo vazio para cima, frequentemente atingindo o rosto do atirador. A pistola foi produzida em 3 calibres: 8.5mm, 9mm e 45. A versão .45 era na época a pistola mais potente do mundo.
Isso, no entanto, acabou sendo mais um problema, pois a pistola pulava selvagemente a cada tiro, tornando-a muito desagradável de usar. Um registro de um teste observou que, cito, "Ninguém que disparou esta pistola desejou dispará-la uma segunda vez." Por isso, o Ministério da Guerra e a Marinha Real se recusaram a aceitá-la para o serviço. No final, não mais do que 70 pistolas Mars foram feitas antes que seu designer faliu. Glicente, modelo 1910. Mesmo sendo desajeitada, a pistola Mars foi projetada para suportar o poder do cartucho .45, ao contrário da pistola italiana Glicente modelo 1910, que era muito fraca para lidar com um cartucho de 9 mm para o qual foi projetada. O modelo 1910 foi feito para atender aos requisitos do exército italiano e substituir o obsoleto revólver de serviço Bodel. A nova pistola era a versão aprimorada do modelo 1906, que usava o cartucho mais fraco de 7,65 mm. O problema era que a construção do Glicente não era robusta o suficiente para suportar a potência do cartucho padrão de 9 mm por 19 mm Parabellum. Disparar um cartucho tão poderoso fazia explodir o receptor da pistola. Os italianos encontraram uma solução ao introduzir um cartucho especial para a pistola, o 9 mm por 19 mm Glicente. O cartucho tinha as mesmas dimensões que o 9 mm Parabellum, mas com carga propulsora mais fraca e poder de parada reduzido. Comparado a outras pistolas 9 mm, o Glicente era bem mais fraco. O modelo 1910 era conhecido por outra característica em comum. Do lado esquerdo, havia uma placa removível para a limpeza do mecanismo. Era uma característica bastante conveniente, mas que contribuía em grande parte para a fragilidade geral da arma, e também a placa frequentemente se abria sozinha durante o disparo. O modelo Glicente 1910 foi aceito para serviço no exército italiano, mesmo com todos os seus inconvenientes. No entanto, com o baixo poder de parada e um carregador que continha apenas 7 rodadas, não tinha nenhuma vantagem real sobre os revólveres Bodel. Muitos oficiais italianos optaram por não substituir suas antigas armas secundárias pela Glicente, embora ela tenha permanecido em serviço durante toda a Segunda Guerra Mundial. Era apenas como uma arma de segunda categoria. Pistola propulsora Rocket Girojet. A história das armas viu alguns exemplos bastante peculiares devido à constante tendência de tentar melhorar os conceitos existentes e criar novos conceitos de armas. Assim foi criada a pistola Girojet, uma das armas mais incomuns já feitas. Embora tivesse um visual um pouco futurista, a Girojet parecia ser apenas como qualquer outra pistola. No entanto, era tudo menos uma arma comum. Os associados da mestre em administração de empresas da Califórnia fizeram da Girojet uma alternativa às pistolas convencionais, ou seja, em vez de projéteis inertes impulsionados por uma explosão de gás, a Girojet disparava balas propulsadas por foguete. Para atender ao tipo de munição que usava, a Girojet tinha um mecanismo de disparo único. 6 rodadas de microjato eram alimentadas na câmara a partir do carregador dentro do punho. Um martelo atingiria o nariz do foguete ao puxar o gatilho, empurrando-o contra o pino de disparo. Uma vez aceso, o foguete explodiria pelo cano com ventilações angulares. As ventilações visavam liberar a pressão da explosão e girar o foguete. Como não havia pressão de gás dentro do cano e da câmara, o sistema permitia uma construção mais leve e produzia quase nenhum recuo. Então, quais eram as características que faziam do Girojet uma arma tão ruim? Em primeiro lugar, as munições eram muito caras para produzir. Dado que a NBA tentou vender a pistola para o exército, o governo teria gasto uma fortuna em munição se os soldados com os Girojets estivessem em conflitos prolongados. Além disso, a pistola apresentou altos custos de manutenção, pouca precisão e uma queda significativa na velocidade após o esgotamento do foguete. O Girojet foi um conceito interessante, mas totalmente impraticável. Surgiu no mercado em 1965, mas as Forças Armadas Americanas nunca a admitiram para o serviço.
Nambu 94. Para ser aceito em serviço nas Forças Armadas, uma arma geralmente precisa atender a certos critérios de qualidade e requisitos de desempenho. Ocasionalmente, lotes de armas de fogo de baixa qualidade chegavam às unidades de combate de linha de frente. Porém, foram poucos os casos em que um exército inteiro estava equipado com uma arma defeituosa. Esse foi o caso do exército imperial japonês na Segunda Guerra Mundial e a infame pistola Nambu tipo 94. Ela surgiu em 1934, substituindo a antiga pistola Nambu tipo 14. Na época, o Japão já havia começado sua expansão na Ásia, e o exército precisava de grandes quantidades de armas secundárias e eles queriam o mais rápido possível. O resultado foi possivelmente a pior pistola já produzida na história das armas de fogo. Desde o início, a Nambu 94 era uma pistola mal projetada de qualidade extremamente baixa. Uma vez que a indústria de guerra japonesa se tornou sobrecarregada, sua qualidade reduziu ao nível de um artesanato. Ademais, a pistola tinha uma péssima performance balística. Devido à falta de equilíbrio entre o cano curto e o poder do cartucho, a Nambu 94 só era eficaz em curta distância. Porém, o real problema era que a pistola era pouco confiável e uma grande ameaça para a segurança de seu usuário. O mecanismo da Nambu 94 foi projetado de tal maneira que permitia um disparo acidental do cartucho antes de ser alimentado na câmara. Outra ameaça era a alavanca montada no lado esquerdo externo da pistola. A alavanca conectava o gatilho com o percutor, e se pressionada contra algo duro enquanto o mecanismo estava armado, a pistola dispararia. Obviamente, a pistola representava mais uma ameaça para aqueles que a usavam do que para o alvo do outro lado do cano. Havia histórias de que a arma era apelidada de especial suicida ou pistola da rendição, pois se acreditava que se um soldado japonês estivesse se rendendo enquanto entregava a arma de lado, ele poderia pressionar o gatilho e, portanto, disparar uma última rodada. Isso provavelmente era um mito, porque se um soldado japonês realmente estivesse passando pelo pretexto de se render, ele teria algo valioso consigo, como uma granada de mão para detonar e tentar matar o máximo de inimigos que pudesse, além de si mesmo. Apesar das desvantagens e baixa qualidade, o exército imperial japonês usou a pistola até o fim da guerra. Cerca de 70.000 cópias foram feitas até então, com a qualidade de fabricação diminuindo a cada ano. Os japoneses continuaram usando a Nambu 94 porque sua indústria não tinha nem o tempo nem os recursos para produzir qualquer outra coisa. Armas de infantaria italianas, Segunda Guerra Mundial. O exército italiano na Segunda Guerra Mundial se destacou pelo armamento precário e insuficiente. Apesar das armas fabricadas na renomada Beretta italiana serem de altíssima qualidade, as demais eram conhecidas por sua baixa qualidade e obsolescência. Como a indústria italiana dos anos 1930 foi minada pela crise financeira e burocracia governamental, a produção de armas não atendeu às aspirações imperiais de Mussolini. Pistolas Glassente M1910. A Glassente M1910 era uma pistola padrão do exército italiano na Primeira Guerra, mas permaneceu em serviço até o final da Segunda Guerra. Ela disparava um cartucho Glassente único de 9 por 19 milímetros. Era bastante impopular no exército, sendo considerada uma pistola de segunda categoria. Apesar da necessidade desesperada de pistolas no exército, a Glassente foi distribuída apenas para as unidades de reservas do Exército e Carboneri. A Beretta M1934 foi a pistola mais usada no exército italiano durante a Segunda Guerra Mundial. A pistola foi feita em duas versões. O tipo mais comum era calibrado para munições curtas de 9 por 17 milímetros, e a versão menos comum era a M1935, que disparava munições de 7,65 por 17 milímetros e era para a Força Aérea e Marinha.
A Beretta M1934 era uma ação de recuo, relativamente pequena, muito leve, mas tinha menos potência do que a maioria das pistolas de serviço da guerra. Devido à sua qualidade, os alemães continuaram a produção da M1934 quando assumiram as fábricas da Beretta em 1943. Rifles Carcano M1891. Como todos os outros exércitos na guerra, os italianos também usaram os antigos rifles de tiro único para armar unidades de infantaria. No caso deles, era um dos rifles de serviço mais obsoletos, o Carcano M1891. Desde a introdução do M1891, o rifle não mudou muito até a Segunda Guerra Mundial. Suas características principais eram um parafuso Mauser modificado e um carregador Mannlicher de 6 rodadas. O carregador era carregado por um clipe que só podia ser ejetado após o disparo da última bala. Os 6,5 por 52 mm com bala de ponta redonda já estavam obsoletos na Primeira Guerra Mundial. Durante a campanha etíope de 1935 a 1937, os comandantes italianos perceberam as fraquezas da rodada. Então, decidiram introduzir uma nova e incomum 7,35 por 51 mm. Os rifles fabricados ou modificados para disparar a nova rodada foram designados como M1891-38. Porém, em 1940, notou-se que a indústria italiana não conseguia produzir muitas munições novas. Então, os italianos optaram por retornar às antigas munições de 6,5 mm e à fabricação de rifles com 6,5 mm. Na guerra, os italianos utilizaram diferentes versões do rifle Carcano em 2 calibres distintos. Submetralhadoras Beretta M1938. Os engenheiros da fábrica Beretta desenvolveram uma das melhores submetralhadoras para os italianos na Segunda Guerra Mundial. A submetralhadora Beretta M1938 se assemelhava a muitas submetralhadoras contemporâneas, mas se destacava pela qualidade dos materiais e acabamento. A arma consistia em uma longa coronha de madeira polida com um corpo tubular de aço e um longo cano protegido por uma jaqueta perfurada. A primeira variante, a M1938A, possuía 4 ranhuras no compensador de boca de fogo. Todas as peças eram de aço usinado, aumentando a qualidade geral. A Beretta M938 disparava munição 9 por 19 mm Parabellum. Havia vários tamanhos de revistas que comportavam 10, 20, 30 ou 40 rodadas. A principal característica das metralhadoras Beretta, incluindo a 1938, era o sistema de gatilho duplo. O gatilho traseiro disparava em modo automático e o da frente em semiautomático. Com peças de qualidade e um mecanismo bem ajustado, a M1938 era conhecida como uma arma que raramente travava, sendo muito popular entre os soldados. Também era considerada um valioso troféu de guerra. Com o alto custo da guerra para a indústria bélica italiana, foi necessário reduzir os custos de produção da M1938. Isso levou a Beretta M1938-42 e as variantes subsequentes. A coronha de madeira foi encurtada, o mecanismo de disparo simplificado e a jaqueta de cano perfurada removida. A nova metralhadora ainda tinha a forma distinta da Beretta, mas era de qualidade bem inferior. Porém, era muito mais barata, sendo produzida em quantidades bem maiores. Metralhadoras Breda M1930. A categoria mais fraca do arsenal italiano de pequenas armas de infantaria vai para suas metralhadoras. A empresa Breda era a líder na produção de metralhadoras na Itália. Eles começaram a produzir metralhadoras durante a Primeira Guerra Mundial e continuaram a desenvolvê-las após a guerra. Uma de suas armas era a metralhadora leve Breda M1930. Era uma arma de aparência estranha e de baixa qualidade, com várias falhas. Um grande inconveniente era o violento recuo da arma e do cano.
As miras traseira e dianteira foram montadas no corpo da arma para compensar isso, precisando ser reajustadas a cada troca do cano. Outra solução incômoda era um carregador dobrável fixo alimentado com munição de 26,5 por 52 milímetros. O problema com esse carregador era que, se quebrasse, inutilizava toda a arma. Contudo, o maior defeito também se relacionava à sua munição. Os estojos vazios de munição tendiam a engasgar na culatra durante o disparo. Para limitar esse problema, os fabricantes forneceram ao Breda M1930 um pequeno reservatório de óleo para lubrificar as munições antes de carregar. O problema era que isso deixava o mecanismo muito oleoso, acumulando detritos e sujeira. Essa desvantagem era evidente na África, onde a areia grudava em peças oleosas, causando engasgos frequentes. Sendo a única metralhadora leve no exército italiano, as M dos anos 30 foram implantadas em todos os esquadrões de infantaria. Devido às suas inúmeras desvantagens, era a arma mais impopular entre os soldados italianos, e assim que a guerra terminou, foi retirada de serviço. O Fiat Ravelli M191435. Esta metralhadora era uma versão modificada da Ravelli M1914. Apesar da má reputação da arma durante a Primeira Guerra, os italianos tinham poucas opções de metralhadoras nos anos 30. As M914 foram retiradas dos armazéns e modificadas, trocando os canos refrigerados a água por canos refrigerados a ar e adotando o novo e mais potente cartucho de 8 × 59 mm. A alimentação de munição de 10 rodadas foi atualizada para uma alimentação por cinta. Apesar dos esforços dos engenheiros para evitar problemas, o Fiat M191435 não era superior ao seu antecessor. Possuía baixa taxa de disparo, problemas com óleo e sujeira, sendo propenso a falhas. Apesar das desvantagens, foi produzido em larga escala e usado até o fim da guerra. A Breda M1937 foi a melhor metralhadora italiana da Segunda Guerra Mundial, mas ainda estava aquém de outras metralhadoras da época. Ao contrário das outras duas metralhadoras, a M937 era uma arma operada a gás e, portanto, confiável em ação. Também tinha problemas com extração de cápsula, mas não era tão grave quanto a M1930 e M19435. Uma característica distintiva da Breda M1937 era ser alimentada por cassetes de bandeja de estanho ou tiras. O interessante sobre essas bandejas era que, após cada disparo, o mecanismo da arma reinseria o estojo vazio de volta na bandeja. O objetivo era possibilitar a reciclagem dos estojos nas fábricas. Apesar de econômico, esse recurso de design poderia atrasar o auxílio do artilheiro ao reutilizar as bandejas no calor da batalha. Outra desvantagem era que as bandejas comportavam apenas 20 rodadas, exigindo que as equipes da metralhadora recarregassem a arma após cada rajada curta. Durante a Segunda Guerra Mundial, os soldados italianos usaram 3 modelos de granadas de mão, todos designados como modelo 35. Embora tivessem o mesmo princípio de operação, eram diferentes em design e complexidade de mecanismo. O mais simples e o menor era o modelo Otto 35. Ele estava carregado com 36 gramas de trinitrotolueno e uma bola de chumbo com estilhaços. Um design mais sofisticado e poderoso era o Breda modelo 35. Ele continha 63 gramas de trinitrotolueno e tinha maior tamanho. O modelo SRCM 35 tinha um mecanismo mais complicado. Ele tinha uma carga de 43 gramas de trinitrotolueno enrolada com arame, que formava estilhaços após a explosão. As granadas de mão modelo 35 eram ofensivas e tinham um raio explosivo de 10 a 15 metros. Elas também se distinguiam pela cor vermelha, o código oficial italiano para o explosivo. A característica interessante dos 3 modelos era que eles tinham um fusível de impacto, ao contrário das granadas de mão padrão da Segunda Guerra Mundial, que tinham um fusível químico temporizado. Isso indicava que as bombas italianas
foram projetadas para detonar instantaneamente ao impacto. Com um sistema de segurança duplo, as granadas modelo 35 eram muito confiáveis, mas falhas aconteciam de vez em quando. Nessas ocasiões, elas ainda ameaçavam, pois tendiam a detonar ao serem apanhadas. Devido a esse hábito desagradável, os soldados britânicos na África do Norte as apelidaram de Diabos Vermelhos. Qual é a sua arma de infantaria italiana favorita da Segunda Guerra Mundial? Deixe um comentário abaixo. O FP-45 Liberator. Durante a Segunda Guerra Mundial, os aliados se empenharam em apoiar a resistência nos países ocupados, fornecendo armas e materiais para incendiar a Europa. Uma das armas mais curiosas criadas com esse objetivo foi a pistola FP-45 Liberator. A ideia era armar potenciais insurgentes na Europa, ocupada com pistolas furtivas para usar contra soldados inimigos. Daí o nome Liberator. A intenção era que centenas de milhares dessas pistolas fossem lançadas na Europa, para que os soldados alemães estivessem sempre olhando por cima do ombro, sabendo que qualquer um poderia carregar uma pequena arma ocultável. As dimensões da pistola eram mínimas, com um comprimento total de 5,55 polegadas, ou 141 milímetros, e pesava apenas 1 libra ou 0,45 quilogramas. Então poderia ser facilmente escondida no bolso. O propósito era que o resistente assassinasse o inimigo de perto e pegasse sua arma mais adequada depois. A proximidade do alvo era crucial, pois o cano da pistola de alma lisa só permitia tiros a distâncias de até 26 pés ou 8 metros. Em condições reais, o alcance efetivo, na verdade, não era mais que 13 pés ou 4 metros. A munição usada para o FP-45 Liberator era a poderosa ACP.45, a mesma usada pela pistola Colt M1911. A curta distância, essa rodada era muito eficaz, mesmo com cano liso. O governo americano tinha grandes planos para o FP-45 Liberator, por isso produziu 1 milhão de unidades. Este trabalho foi dado à fábrica de lâmpadas guia GMC em Anderson, Indiana. Para ocultar o real objetivo da arma, ela foi nomeada Projetor de Sinalizador Calibre 45. A produção da pistola era simples e barata. Em apenas 11 semanas, até agosto de 1942-300, trabalhadores produziram 1 milhão de pistolas. O Liberator consistia em apenas 23 peças de aço e o preço de produção por pistola era barato, a $2,40, dando-lhe o apelido de Pistola Woolworth. Os Liberators eram entregues em caixas de papelão com 10 munições calibre .45, uma vareta de madeira e um manual de instruções similar a um gibi. Era uma pistola de tiro único e, para usá-la, o usuário removia uma munição do compartimento dentro do punho e a inseria manualmente na culatra. Recarregar era mais complicado, pois o usuário precisava destravar a culatra e expulsar o estojo vazio usando a vareta de madeira. Apesar dos grandes planos, os Liberators nunca foram usados na escala planejada. Apenas uma pequena parte de toda a produção chegou aos combatentes da resistência na Europa e no Pacífico, e não há evidências escritas de alguém a usando com sucesso. Após a guerra, a maioria foi jogada ao mar ou derretida. Metralhadora leve Chauchat, a Primeira Guerra Mundial. O modelo de Chauchat ou foguete 1915, a Companhia de Forjas e Siderurgias da Marinha e Homecourt, era a metralhadora padrão ou metralhadora leve do exército francês durante a Primeira Guerra Mundial. Projetada em 1907, esta metralhadora leve pesava cerca de 9 kg ou 20 libras e disparava o cartucho Lebel de 8 mm a uma taxa lenta de 250 tiros por minuto. Com cerca de 262 mil fuzis de máquina Chauchat, fabricados entre 1915 e 1918, a arma foi a arma automática mais fabricada da Primeira Guerra Mundial. A Força Expedicionária Americana
também usou o Chauchat enquanto esperava pela entrega da nova metralhadora Browning M1917, modificada para disparar munição .30006. Nas trincheiras lamacentas, a metralhadora era pouco confiável. A sujeira poderia entrar facilmente no carregador em forma de meia-lua da arma, obstruindo o mecanismo. Mesmo quando desobstruída, a arma poderia falhar ao carregar as munições. Para evitar isso, os atiradores carregavam seus carregadores com 18 ou 19 munições em vez das 20 máximas. Também problemático era o sistema de recuo longo da arma, tornando o recuo violento. Um bipé solto, miras que faziam a arma atirar muito baixo e para a direita, e superaquecimento devido ao fogo totalmente automático causavam grande estresse para o atirador. Para a versão Força Expedicionária Americana do Chauchat, os fabricantes franceses usaram medidas de câmara incorretas, resultando em um desempenho ainda pior. Por isso, não era incomum para os soldados dos Estados Unidos abandonarem totalmente a arma. O Chauchat, portanto, era considerado a pior metralhadora da Primeira Guerra Mundial e, segundo alguns especialistas, a pior metralhadora já utilizada na história da guerra.